Boa noite. Sim, sei. Essa daí também, ela é da Tommy, é? Não, Tommy também, né? Eu gosto demais, eu gosto de Pina. Boa noite a Sim, todos. pronto. Boa noite. Lula, Fátima, Margot. Hum. Boa noite, gente. Não vou dar muita atenção que eu estou dirigindo. Beijo a vocês. Eu vou seguir, eu escutar o Evangelho. Mas é bonita, entendeu? É porque, tipo assim, para eu comprar uma bolsa dessa aqui, Como é que tá o Piauí aí, Glaci? Tá chovendo? Tá muito gelado. Aqui a gente está precisando de cachecol, de coquinha, porque o negócio aqui é frio. sei essa marca aí é cara que eu vi, que eu estava pesquisando e cada Piauí é quente. qual? E aqui a Essa gente daqui tá, eu sei. o clima tá melhorando, né, Eu sei que é Rita? isso. E aí no sertão, Rita, tá bom? Eu costumo dizer que aqui é um sol Não, para hoje foi um dia cabeça. nublado aqui no sertão. Não Vai choveu ferrar, ainda não, mas foi nublado. Quem perguntou por você, Lula, hoje no Evangelho foi Sebastião. Ele está aqui perto de mim. Tá no Ô, Serra Rita, você percebeu que depois do exódio eu desliguei porque começou minha aula de Pilates, aí eu desliguei. Sim, Gente, eu entro já. eu falei para ele que você tinha saído. Por isso que eu estou concluindo o meu evangelho no lar hoje, à noite. Boa Eu noite, achei, Gilson, eu adorei o Boraci. exódio de hoje. Deve ser o mesmo, é o 170, né? Hoje à noite. Boa noite, moçada. O exórdio é o 170. Boa noite, Gilson. Gilson é o Tudo homem na das Santa preces, Paz, Lula? hein? Boa Tudo na noite. Santa Paz. Você é o homem das preces. Dá para fazer, devagarzinho a gente faz. Eu falando aqui, minha esposa no telefone ali, estava um barulho danado, ainda bem que ainda não começou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Diga aí, Rafa. Meu amigo Começa Gilson. às 19h50, é, Rita? Tô Paz e zerado. luz. Tô Hein? zerado, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos continuar naquele sistema. Perfeito, meu amigo. Você é meu anjo da guarda. Que isso, rapaz. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É verdade. Então, com essa música, né, que eu coloquei para a gente se harmonizar, para a gente sentir a Jesus, sintonizar-se com Ele, sintonizar-se com toda a espiritualidade amiga e de luz que sempre está conosco, que sempre nos orienta, que sempre
nos intui, né? E nos ensina também, principalmente, é para ensinar, né? Que a gente, então, aprenda com cada dia um puxavantezinho de Emmanuel, cada dia uma lição do Evangelho. E ainda tanta arrogância, ainda tanto orgulho, ainda tanta predominância, ainda tantas coisas acontecendo em nossos meios, digo físicos e extrafísicos, digo físicos e online. E a gente, então, sente a energia de onde nós estamos, quando a energia está pesada, quando a energia não está para a gente emanar a luz, precisamos estar em paz, precisamos estar em equilíbrio. Não vamos desequilibrar o próximo. Vamos tentar ser sempre melhor hoje do que fomos ontem. Isso é o ensinamento do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo, não importa quem seja ou como ele está. A gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que saber chegar para a pessoa. E então, ai meu Deus, eu peguei aqui, é porque eu estou em... eu vou pegar aqui os nomes das pessoas, né, que eu até atualizei há poucos minutos, porque foram retirados algumas. E diz assim, Alissa, peraí. Alissa Farias Paludo Foster, Glauderson Leite, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Manuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, Marta Jennifer Batista de Souza Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Marco Aurélio, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Alves da Silva, Fabiano Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Oliveira, Ricardo Valério, Ruth de Fátima, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Gustavo Aurélio de Oliveira, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporite, Martim José dos Santos Silva, Gleice de Souza Melo, Alexandro Augusto Peixoto, Daniela Guise, Laís Pereira de Araújo, Otacílio Flor Santana Júnior, Rafael Leonardo Bezerra de Albuquerque, Maria Suzete Guerra de Sá, Daniel dos Santos, José Antônio Dantas Maris. E desencarnado, recente, nosso irmão de nossos estudos aos sábados, José Antônio Filho. Que todos sejam abençoados, que todos sejam recebidos com a energia, com o amor que Jesus nos ensinou, que nos ensina. Façamos reflexões das nossas atitudes, das nossas falas, de nossos ouvidos, de nossos olhares, para que o próximo não se sinta menos, porque ninguém é mais que ninguém. E então, e o recado, aqui, já que Emmanuel nos dá aquele puxavante, nos diz o 170, exatamente o amanhã, porque nós hoje estamos fazendo tudo para o amanhã, não é para hoje.
não é para o que já passou. O que já passou, já foi. O que nós escrevemos hoje, como diz o nosso irmão Álcio, né? O que nós escrevemos hoje é tudo dado só um lápis e um papel em branco. Nada com a borrachinha para a gente ir apagando e eliminando aqueles borrões. Não. É para que a gente aprenda com os erros a não mais cometer como ele fez com uma mulher adúltera. E então diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque ninguém está isento, gente. Tiago 4,14. Diz o preguiçoso, amanhã farei. Assim a gente, quando quer, o médico diz assim, né? Vai para a academia, aí a gente, segunda-feira eu começo, mas hoje eu estou de boa, aí eu como tudo, faço tudo, né? Aí o médico diz, aí você vai ao médico, está lá no livro, alguém me tocou, e de repente o médico diz, você vai ter que ir para a academia, você vai ter que mudar todos os seus hábitos. Ou você muda, ou você desencarna. Muda de endereço. Se não está aqui, vai estar do outro lado. Aí a gente corre contra o tempo e vai para a academia, e vai para o médico e faz exame e faz tudo. Mas Jesus também nos diz no Evangelho, muda teus hábitos, filho. Que o futuro é o teu lar. O futuro é o teu lar. E então diz, exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a benção do dia vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço e da devota. Porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas indefinível duração. A gente nunca está isento, nunca. E é todos, pode estar de colarinho, pode não estar, pode estar mendigando, ninguém sabe o dia. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida, contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquele que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos, em torno do coração. Cuide, depois de fazer sem delonga, quanto deve ser feito o benefício da tua própria felicidade, porque amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem. E trabalhar no bem, gente, não é chegar no centro espírita, não é chegar num altar, só qualquer que seja o templo, e falar bonito, e falar, e falar, e falar. E quando vai atrás, dá uma punhalada nas costas do teu irmão, no primeiro que tu vê. No primeiro que tu vê. Aí isso é caridade? Isso faz das palavras a prática? E diz que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Então, vamos cultivar o amor hoje. Vamos fazer as coisas boas para os nossos irmãos hoje. Porque amanhã a gente, de repente, sabe, fulano desencarnou. Aí a gente, poxa, eu fiz isso com aquela pessoa. E aí? Vamos meditar antes de falar, vamos meditar antes de pensar o que vai fazer ou falar, vamos meditar antes da gente dar aquela punhalada naquele irmão. Ele pode ter te agredido, ele pode ter
te caluniado, ele pode ter sido um irmão ingrato. Mas vamos saber moldar as palavras, fazer tudo diferente. E como eu já tomei muito tempo, né? Eu passo, então, nossa oração de início da nossa noite de hoje, com muita paz e muita luz. Eu também peço por nossa irmãzinha, nossa netinha, a Aurora, né, filha de Francisca, que não está bem. Então, que Jesus abençoe a todos, né, encarnados e desencarnados. Eu passo a palavra ao nosso irmão Gilson. É contigo, irmão. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos só agradecer pelas benéficas que conseguimos no dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração nossa de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar no resultado, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar com os obstáculos e ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entretenimento, a respeitar o semelhante sem reclamar as suas considerações, a dar o melhor de nós, além de execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisando da paciência dos outros para as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir o desígnio e onde como queira, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra a Gracinha. E com essa prece, com essa harmonia, com toda essa sintonia, a gente então passa e pede ao irmão Bezerra de Menezes, a toda a egrégora de luz que fazem parte, a irmã Sheila, que está agora mesmo medicando os enfermos, e a todos os irmãos que aqui se fazem presente, físicos e extrafísicos, a iluminar a nossa irmã Rita Aparecida, que esse evangelho seja de muita luz, de muita paz e de muita energia positiva. Gratidão a Glaci, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de nós, nos envolvendo nos eflúvios de paz, de cura, de amor. Nosso estudo do capítulo 5 está iniciando hoje, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o tema de estudo hoje nosso é a justiça das aflições, começando do item 1 e 2, com as orientações de Lucas, evangelista Lucas e evangelista Mateus. Vai ser de 1 a 3. Onde Mateus começa nos dizendo aqui no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles.
Sara, seu áudio está ligado. Se você puder desligar, eu agradeço. Depois nós temos uma mensagem de Lucas, do capítulo 6, versículo 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. E continua Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Justiça das aflições. Item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E disse, para ter mais mérito. Mas, então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica nessas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Meus queridos companheiros de estudo, na doutrina, esse bem-aventurados os aflitos, e todas essas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, a gente fica sem entender se não colocar à frente o entendimento da vida futura. Porque seria um contrassenso sofrer para ser feliz. Jesus, ele é nosso modelo de perfeição e nos orientou com essas bem-aventuranças. Mas ele também abraçou sua cruz e nos orientou que tome a sua cruz e siga-me. Não só
teve as várias passagens de Jesus dizendo ao jovem rico que doasse todos os bens dele e o seguisse. Mas ele sempre se refere que cada um tem sua cruz. Então, tome, carregue a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus vem nos dizer. E quem de nós nunca passou por aflições ou não tem a sua cruz pesada para carregar? Todos nós sabemos o que isso significa. Nós já vivenciamos nessa transição planetária muitas aflições no planeta Terra. Porque hoje o planeta é de expiação e provas. E nessas expiações, que é a purificação das nossas faltas cometidas outrora, ou até nessa presente existência, essa expiação que é um sofrimento, muitas vezes, compensatório da nossa culpa. Não é Deus quem nos pune, não existe um Deus punitivo, como falou o nosso Evangelho, sem os atributos de Deus. Se eu for colocar a punição como um atributo de Deus, não seria Deus todo justiça, todo bondade, todo amor. Mas é a nossa culpa, são essas culpas que estão na nossa consciência que direcionam para os nossos sofrimentos. Quando encarnados, nós, claro, somos abençoados pelo esquecimento do nosso passado, das nossas outras existências. Mas a nossa consciência, ela exerce um controle de nossas ações e compromissos. Como se fosse uma força superior a nos conduzir. E aí a gente lembra de Juliette, lá do capítulo 6, das obras de André Luiz, No Mundo Maior, que ela se desviou do caminho de retidão que a Cândida, sua mãe, tinha lhe conduzido, mas se desviou para poder ter com que comprar o remédio que Cândida precisou no final da vida. Só que esse desvio criou no organismo físico dela substâncias excessivamente danosas, porque ela estava agindo, fazendo contra o seu proceder, contra a sua consciência. E quando nós também nos dispomos e nos indispomos em fazer aquilo que a nossa consciência não manda, ou que a nossa consciência incrimina, a gente não só conquista um certo mal-estar, mas uma enfermidade, porque todo o nosso organismo pode receber esses reflexos, essas doenças, essas enfermidades que vêm a partir desse conflito do nosso pensamento, conflito da nossa mente. Ah, mas então não é para a gente sofrer, é para a gente só ser feliz? Não estou dizendo isso, não estamos dizendo isso. As evidências das nossas aflições, elas provêm de nós mesmos. A culpa não está em outros ou em algo. Tudo provém de nós mesmos. Que não ouvimos a voz de Deus, que não buscamos a voz da nossa consciência no momento certo. E quem está no planeta Terra hoje,
que vivencia as provas, e mesmo no planeta de regeneração ainda haverá as provas, né? Provas são as evidências ou comprovações que demonstram se um fato é verdadeiro ou não. Por exemplo, quando dizemos para nós mesmos que já aprendemos a perdoar, então lá vem uma prova para ver se a gente realmente aprendeu a perdoar. Não é nem só a prova dos 9 fora da soma matemática, mas é a prova se realmente aprendemos, se realmente colocamos em prática o que aprendemos. E quando dizemos que estamos passando por uma provação, é sempre um teste, um desafio, uma passagem dificultosa. Ninguém vai passar por uma provação iluminada, né? Que nem sente que passou pela aprovação. Toda aprovação é como se fazer uma prova realmente de um concurso, de uma disciplina qualquer. Você estuda e vai testar se realmente você sabe. Então, se fôssemos todos nós já perfeitos, espíritos perfeitos, não precisávamos passar mais por isso. Mas nós somos ainda criaturas imperfeitas, em que a dor e o sofrimento nos é concedido como instrumento educativo para evoluirmos. E as provações, elas nos preparam para a vida futura. Quando a gente se questiona por que está passando por determinada dificuldade, se faz o evangelho todo dia no lar, se trabalha como voluntário, se faz todo bem, às vezes a gente não está enxergando uma falta bem pequenininha que está bem escondida lá no nosso coração. E aí, às vezes, a boca fala do que o coração está cheio, e às vezes, com aquele irmão mais próximo nosso, a gente verbaliza faltas que a gente não aceita que tenha. Então, será que as mazelas de sombras que nos cercam não é nossa culpa? Será que não vamos amaldiçoando nossos ciclos de dor quando deveríamos abençoá-los? Porque são eles necessários ao nosso desenvolvimento. Nós precisamos chamar nossa responsabilidade a si. E parar, muitas vezes, de culpar um obsessor, o planejamento reencarnatório, culpar Deus, culpar os inimigos, o próximo, mais próximo, que sempre é o culpado de tudo, né? Para determinados filhos, os pais sempre são culpados, e isso está totalmente errado. Qualquer culpa de tudo, cada um é responsável pelo que carrega. A cruz é intransferível. Cada um traz a sua e vai aumentando ou deixando mais pesada conforme o proceder nessa existência. Nós precisamos entender que somos os artífices da nossa existência, e que é necessário bem dizer a dor, o sofrimento, as aflições, e principalmente as pessoas que são instrumentos dela. A gente precisa bem dizer, precisa agradecer. E nessa questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais. E aí ele pergunta, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais?
e aí vocês poderão ler a resposta lá, eu vou só trazer um pequeno resumo, de que os sofrimentos não só são de ordem material, mas muitas das vezes são morais. E quais são esses sofrimentos morais? Que muitas vezes advêm de resgates do nosso orgulho ferido de outrora, nossos melindres, muitas vezes é produto da nossa inferioridade moral ainda, do ciúme que sentimos, mas fica lá escondido, da inveja, do egoísmo, que a gente não deixa transparecer, mas está lá dentro, guardado. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque nós somos artífices, nós é que fazemos, nós é que produzimos, muitas vezes, as dores e os sofrimentos. Outra coisa é que nós estamos sempre a reclamar. Nós reclamamos da política, reclamamos do trânsito, das filas, mas nessas clamações ao universo, repetidamente, vão contrariando toda essa energia ao nosso redor. Quando a gente é reclamão, está sempre a reclamar, precisa ter cuidado, porque nesse momento das reclamações estamos colocando a nossa culpa e falha nos outros. Estamos tirando de nós a culpa e as falhas. Nunca esqueçamos que o outro é o nosso espelho. E a falha que se vê nele, muitas vezes, é nossa. Como aquele caso da senhora que olhava a roupa da vizinha no varal e sempre via as manchas na roupa e comentava para o marido: mas essa mulher não sabe lavar roupa, estende a roupa suja, desce. E aí, um determinado dia, o marido foi e lavou o vidro da janela dela. E aí, quando ela olhou a roupa, a roupa hoje está limpa, você viu? E o marido comentou: era o vidro da sua janela que estava sujo. Fui eu que lavei. Isso é para a gente despertar que muitas vezes nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas faltas e não estar jogando para o outro. Quando isso acontecer, lembrar sempre que o outro é apenas um espelho. A gente está vendo o reflexo nosso. Então, nossas aflições têm sempre uma causa. Se não está nessa vida, como fala o nosso texto, está em outras existências passadas. Nós é que construímos nossa felicidade ou infelicidade. Nós vamos plantando espinhos ao longo da nossa trajetória, ao invés de plantar flores. E aí, quando a gente planta, mesmo que seja inconsciente, a nossa consciência já fica acumulado, fica guardado e se torna o plantio, que são nossas escolhas. E quando se fala em plantio, claro que vem a colheita. Plantio a gente escolhe o que planta, mas a colheita tem que ser daquilo que plantou. Essa é uma lei natural. Então, não há injustiça na lei divina. Deus jamais gostaria de nos fazer sofrer. Não é Ele que nos castiga ou pune. Nós é que escolhemos com o nosso livre-arbítrio. E aí, lá, sobre o livre-arbítrio,
nós temos aí uma indicação também do Livro dos Espíritos. A colheita é intransferível, vocês poderão ver nas leituras dos capítulos 2 a 11 sobre as leis morais, e no capítulo 10, exatamente sobre a lei da liberdade, está falando na questão 843 a 850, exatamente sobre o livre-arbítrio. Então, nós precisamos sempre entender que as nossas aflições têm a causa em nós mesmos. Deus não é culpado dos nossos caminhos tortuosos. Nós é que vamos alimentando dentro de nós a revolta contra o Criador, muitas vezes, quando devíamos nos vestir de resignação, de aceitação da realidade. Deus é sempre todo justiça, todo amor, todo misericórdia. Jamais permitiria que uns vivessem no sofrimento e outros na opulência. Isso aí já seria um total contrassenso com o ser supremo, a soberania de Deus, que é toda bondade. Nossos atos desta existência, muitas vezes, precisam ser reavaliados. Nossos vícios, eles têm que dar lugar às virtudes, como fala das bem-aventuranças do Cristo. Essas bem-aventuranças que nos orientam para a resignação e que esclarece tanto sobre as nossas dores, e que quando a gente tem consciência que as dores são causadas por nós mesmos, a gente busca resolver a causa e resolver, consequentemente, essas dores. E aí, não adianta a gente reclamar da justiça divina. A justiça divina é perfeita. Tudo que Deus fez é perfeito. E aí, quando nasce, por exemplo, uma criança, um bebê, nasce com uma deficiência neurológica, ou nasce tetraplégico, ou com uma das mais variadas síndromes, né? Síndrome de Down, síndrome de Asperger. Então, será que esse espírito, em outra vida, ele soube respeitar seu corpo, são que teve? E quando uma criança tão esperada também nasce saudável e do nada desencarna nessa família, o que é isso? São aflições? Por que tamanho sofrimento para os pais e para os demais familiares? Será que essa família não precisava passar por isso? Será que não merecia? Será que não tem nenhuma lição com isso para aprender? Sempre somos e seremos merecedores do que é o que nos cabe. E muitas pessoas procuram saber sobre o seu passado quando estão diante de uma dificuldade, de uma turbulência. Às vezes o filho que não consegue amar o pai ou a mãe, e aí busca na psicologia fazer uma regressão para reconhecer isso. Não adianta. A nossa consciência está sempre acusando a nós mesmos. A maioria dos nossos débitos ainda são contraídos nessa encarnação. E aí a gente tem que fazer constantemente aquele reconhecimento que nos recomenda Agostinho de Hipona, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Para encerrar, eu deixo para vocês darem uma lida no livro Espírito de Verdade, na questão 89, Afliges-te, e
eu gostaria de ler só essa última frase desse capítulo. Afliges-te tantas vezes por bagatelas, fita, no entanto, a retaguarda e reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. É uma mensagem de Emmanuel. Esse livro são vários espíritos, né? Cada capítulo é uma mensagem de um espírito, essa é de Emmanuel. Então, o capítulo é 89, Aflige-te, fala dessa justiça das aflições e de por que a gente se aflige tanto, por que a gente não reconhece que a aflição é um remédio. Então, convido a todos para a gente fazer a nossa prece, agradecidos dessa oportunidade que Jesus nos concede, serenemos nossa mente, mentalizemos esse Mestre Jesus, radiante de luz à nossa frente, como o guia e mestre de todas as nossas necessidades, aquele que vem, nos cura, aquele que cura não só o nosso físico, mas cura nossa alma, que é a causa. Sejamos gratos pela enorme lição que Jesus nos trouxe, nascendo na manjedoura, para nos ensinar a humildade, o desprendimento. E quão valiosos são esses valores morais que ele nos trouxe, em detrimento dos bens e títulos materiais, que tudo passa. Dai-nos força e coragem para te seguir, hoje e sempre, e para sempre te servir. Inunda-nos dos valores morais para que possamos compartilhar com o nosso próximo o pouco de conhecimento que temos colocado na nossa consciência e do prazer de servir sem olhar a quem. Inunda-nos da compaixão para com o nosso irmão encarnado ou desencarnado, que possamos envolvê-los pelos pensamentos de harmonia, com a energia que atrai os bons espíritos a socorrer fraternalmente esses necessitados que estejam ao nosso redor, que estejam nas ruas neste momento, que estejam nos hospitais, nas casas de saúde. Retira de nós, ó Mestre amado, as sombras que ainda nos envolvem, enfraquecendo nossos sentimentos, desviando nossos pensamentos, fazendo-nos cair nas armadilhas do nosso orgulho, vaidade e egoísmo, que tanto nos afasta cada vez mais do caminho eterno, mediante essa lei de amor que viestes nos ensinar. Sê conosco, Jesus, esteja conosco em cada lar, nesse instante, neste momento, derramando todas as suas bênçãos, a luz a iluminar nossas mentes e afastar todas as sombras. Assim seja. Gratidão mais uma vez pela oportunidade. Volto a palavra para a Glaci. Com todo esse evangelho cheio de luz, cheio de emanações de energias boas, salutares, que chegaram onde nós não conseguimos chegar, mas toda a graça de Maria, de Jesus, de toda a espiritualidade de luz que se fazem presente sempre. A gente disse, doce Maria nos envolva nesse instante, acolhendo cada pedido enviado, intercedendo junto ao seu Filho, por nós espíritos endividados e imperfeitos, encarnados e desencarnados. E se tiver ainda algum irmãozinho dentro dos nossos lares que ainda não é um espírito feliz,
Olhem a luz que está do teu lado e volta-te para ela. Sente essa energia, sente Jesus do teu lado te abraçando, a todos os lares do mundo inteiro. E fazendo a limpeza também, não só dos nossos lares, mas dos nossos corações, das nossas mentes, desse mundo que é a nossa mente, desse mundo, dessa casa, desse estado. Como está o nosso estado mental? Limpa, Senhor Jesus, fazendo aquela sepsia com amor, com carinho, com devotação, com abnegação, com muita paz, e que a luz esteja sobre todos nós, físicos e extrafísicos, de todo o planeta, de todos os planetas, de todo o mundo. Que assim seja, e até amanhã, nesse mesmo horário, com muita fé, com muita graça em Deus. Paz e luz para todos nós. Até amanhã e um abraço Amanhã, fraterno. boa noite.